Fala, porquinhos e porquinhas de todo o Brasil! Começa agora a minha, a sua, a nossa live mais raiz YouTube palmeirense, a live do Fala Porcada 1914, canal fechado com Verdão. O link está fixado no chat, quem puder dar essa força, a gente agradece e agradece muito mesmo vocês. Esse debate raiz mesmo, que sempre está aqui para bater aquele bolão. Hoje vamos falar naquela vergonha de ontem, né, pessoal? Uma grande vergonha, infelizmente. O Palmeiras empata com um time que vai cair para a segunda divisão. Aí estão falando eu. Realmente teve o erro da arbitragem, mas não explica o mau futebol apresentado para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Estão tirando o foco do futebol mal apresentado da Sociedade Esportiva Palmeiras. Infelizmente, o debate mais raiz do Palmeirense vai bater aquele bolão junto com vocês. Isso e muito mais após a vinheta, DJ. Oh, meu Verdão! Do gramado à glória imortal, uma história que não tem igual. Com a força da nossa torcida, é o sonho que move a vida. É o Fala Porcada e o 914. É o Fala Porcada e o 914. É o debate mais raiz do palmeirense. Vamos debater muito sobre o Palmeiras. Vamos começar a falar com o Palmeiras, vamos falar do Anderson Barros, né? O picadeiro está montado. E o Anderson Barros falou aqui no canal Sonho Alviverde, fechado com o Verdão, Sonho Alviverde, o debate mais raiz. E depois vamos debater sobre esse jogo, que também tenho que falar muito sobre isso. Boa noite. Eu sei que tem ficado muito chato, né? Por vezes, em alguns jogos, alguns profissionais responsáveis pelo departamento de futebol, diretoria executiva, gerente, têm feito observações, reclamações, têm feito indagações pelo aquilo que tem acontecido. Mas, infelizmente, nós não podemos nos furtar a isso. Hoje, eu queria que vocês tivessem um minutinho só para que vocês tivessem subsídio suficiente para poderem julgar. O gol é validado de acordo com a International Football Association Board, se a bola tocar acidentalmente na mão ou no braço de um jogador de ataque e, em seguida, um companheiro de equipe finalizar e marcar o gol. O tempo é legal e confirmado. Para melhor entender a dinâmica da regra, da mão cuja mão tocou na bola fizeram o gol imediatamente após o toque, mesmo que seja de forma acidental. Quando o gol é validado? O toque acidental, no início da jogada, não é infração, caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Vou repetir porque ela apagou aqui. O toque acidental, no início da jogada, não é infração, caso a bola sobre para outro atleta chutar para as redes. Então, é muito claro, se todos nós observarmos o lance, defensor do Remo cabeceia na mão do Lopes, a bola sobra para o Fux e faz o gol. É gol. Seriam 2 pontos a mais para o Palmeiras. Eu só faço uma pergunta: de quem vai ser essa responsabilidade? Acho que está chegando um momento que a gente não pode mais permitir. Peço, sim, é uma responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, da diretoria de arbitragem, do Rodrigo Sintra, do Péricles Bassol. A gente não pode mais permitir que essas situações aconteçam. Se tem dúvida, leve tempo suficiente para poder julgar o lance. Mas não podemos mais cometer esse tipo de erro. Como nós vamos recuperar os 2 pontos ganhos dentro de campo? É um questionamento, é uma situação muito delicada. Recentemente, o Palmeiras teve as suas punições, principalmente em nome do seu treinador, quando questionou um determinado árbitro, recebeu uma punição
além de qualquer outro. Foram 6 jogos. Hoje completa o 6º jogo. E o próprio STJD não se manteve nessa posição, concedendo efeitos suspensivos, concedendo diminuições de pena. Então, porque nós estamos colocando uma situação real do que aconteceu, nós estamos sendo prejudicados. Não vamos admitir esse tipo de comportamento. Não tenham dúvida sobre isso. Não estou aqui dizendo nada, nenhum absurdo. Eu estou colocando fatos, estou lendo a regra e dizendo a arbitragem no dia de hoje, principalmente o VAR, quando chama o árbitro, comete um erro clássico e prejudica a Sociedade Esportiva Palmeiras, que com esse gol teria ganho os 3 pontos nessa partida. Esse é um registro, essa é uma situação que, mais uma vez, nós não vamos permitir que aconteça novamente. À disposição de todos vocês, até porque vocês merecem todo o respeito possível. Anderson, boa noite. Edgar Alencar da Boa Globo. noite. Aproveitando a sua presença aqui, faz pouco tempo, Vamos lá, Anderson Barros. Realmente, respondendo sua resposta, realmente foi um erro gravíssimo contra o Palmeiras, um erro gravíssimo, não tenho a menor dúvida disso, foi um erro que, de primário, de uma arbitragem brasileira que é ruim, é péssima, e que está sendo apavorada pelos flamenguistas, eu não tenho medo de dizer, pelos flamenguistas, São Paulo e corintianos que se juntaram contra o Palmeiras. Mas isso já vem acontecendo há muito tempo, desde o ano passado, e vocês não levantaram. Cadê a Leila para falar besteira? Cadê a Leila para conversar sobre isso? Sabe por que a Leila não fala? Porque não quer bater de frente com a poderosa CBF, que ajuda os cheirosos. Mas outra coisa que eu tenho a dizer também, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, palmeirenses e passadores de panos que estão aí do lado, e os verdadeiros palmeirenses de verdade. O Palmeiras não está jogando nada. A Sociedade Esportiva Palmeiras não está jogando futebol que diga é diferente. É um futebol extra classe. O Palmeiras não está jogando futebol qualificado e faz tempo. Isso que é verdade. É um futebol fraco tecnicamente do Palmeiras. É um futebol que não dá para entender. Com um treinador que faz mais de 5 anos na Sociedade Esportiva Palmeiras e sempre as mesmas desculpas de sempre. As desculpas de gramado, de arbitragem, de tempo. O Palmeiras teve 4 dias de descanso. Ou estou mentindo? 4 dias. O Abel disse que queria pelo menos 3. O Palmeiras teve 4. E o futebol não melhora, cara. O futebol continua de pior a pior. Um futebol horroroso, um futebol que dá desgosto de assistir, isso que é a verdade, infelizmente, é um futebol triste de assistir, e os caras ficam batendo palmas, vem com esse negócio tirando o foco, porque realmente a arbitragem errou, a gente poderia estar com os 3 pontos aí, realmente, mas vamos ser sinceros também, cara, tá na hora de chegar na coletiva, chegar no vestiário e cobrar o Abel. Jogadores de qualidade que o Palmeiras tem, mas não rende. O Palmeiras é um catado em campo. A Sociedade Esportiva Palmeiras hoje é um catado em campo. Só que não vê, que não quer. Isso que é verdade. Aí fica muita gente batendo palma. Aí eu vejo o palmeirense ir lá nas lives. É porque o juiz, a arbitragem errou. Mas vamos falar a sinceridade, cara. O Palmeiras vem jogando futebol? Palmeiras vem jogando futebol para ser primeiro lugar do Campeonato Brasileiro de Futebol? Eu pergunto a vocês, passadores de panos. Entendeu? Eu pergunto a qualquer um. O Palmeiras vem jogando futebol para ser primeiro absoluto? Não vem. Infelizmente, não vem. Ainda tem gente achando que está mais mil maravilhas. Foi um erro da arbitragem e a gente perdeu por causa disso. Se o Palmeiras estiver jogando futebol qualificado, eu era o primeiro a dizer: o Palmeiras está jogando bola, foi prejudicado a arbitragem e tem que entrar. Mas a Leila viu ano passado isso acontecer e não falou nada.
Esse mesmo Anderson Barros veio falar besteira e não deu em nada. Sabe por quê? São um bocado de bunda mole. São um bocado de bunda mole que tem medo da CBF. Um monte de bunda mole. Esses são esses caras aí. O seu Anderson Barros, a dona Leila, que vive puxando o saco de Abel Ferreira, entendeu? Vive puxando o saco. Pagou milhões o time da Arábia para pagar um pré-contrato assinado, que é uma vergonha. Deixamos de lucrar com o Giovani, que para mim foi outro absurdo não estar no Palmeiras, por incompetência dessa presidente e desse Anderson Barros. Infelizmente. Isso é o Palmeiras de Anderson Barros e Leila Pereira. Entendeu? Isso é verdade. O que o Sebastião está falando aqui. Não pode falar nada. Se não, o Gilson Kleina volta. É isso que os caras querem, cara. É isso que os caras querem, infelizmente. Os passadores de pano... Olha que os passadores de pano dizem. Vocês merecem o time de 2012. O time de 2012 era melhor que essa porcaria de time aí. Sinceridade. O time de 2012 era melhor que essa porcaria aí de time. Entendeu? Com a maior sinceridade do mundo. Era muito mais time. Pelo menos tinha vontade de jogar futebol. Esse Palmeiras nem vontade de jogar futebol tem, pessoal. É um catado. Cara, eu venho dizendo há muito tempo. O Palmeiras só vai ser campeão se o Abel Ferreira for embora. Aí o cara pode dizer... mas quem vai botar quem no vaga do Abel Ferreira? O Marcelo Galhardo tá pedindo passagem. O Marcelo Galhardo tá pedindo passagem para entrar com a camisa do Palmeiras. O Marcelo Galhardo tá pedindo passagem. Isso que é verdade. O Marcelo. Só que não vê que não quer. Infelizmente, tá? Vamos continuar com a coletiva do todo-poderoso presuntinho Anderson Barros, que agora tá mais magrinho. O dia do Palmeiras tá vindo para alguma coisa, né? Mas queria te perguntar, Nilson, se foi possível que os jogadores passassem, o que foi explicado dentro de campo, se é que foi explicado depois do lance do gol. A gente sabe que tem as reuniões de arbitragem às segundas-feiras. De que forma o Palmeiras pensa em tratar esse caso? Com alguma formalização? De que forma a partir do que aconteceu hoje? Olha só, o Palmeiras é um dos clubes que participou e tem participado de todas as reuniões. O doutor Márcio Boscaro esteve presente em todas as reuniões. Temos feito nossas abordagens, temos feito nossas colocações, temos cobrado, temos discutido, conforme nós definimos com a CBF e com a diretoria de arbitragem. O Palmeiras não tem vindo falar sobre. O Palmeiras tem assumido as suas responsabilidades. O Palmeiras tem discutido nos fóruns competentes. Mas não podemos permitir que isso aconteça mais. Precisamos de providências urgentes. Não adianta só nós tentarmos nos comportar, não adianta nós aceitarmos as determinações, seja da CBF, seja da diretoria de arbitragem, e erros como esse serem cometidos. Não podemos. A regra é muito clara. Eu estou lendo a regra para os senhores. Eu não estou dizendo aqui sobre um lance factual ou não. A bola foi cabeceada pelo defensor na mão do nosso jogador. Sobrou para outro. Finalizou, é gol. É isso que a regra diz. É simples. Se eles tiveram algum tipo de dúvida, eles levassem o tempo necessário para tomar a decisão. Muito complicado isso. Vamos continuar, mas não vamos deixar de registrar quando nós passarmos do ponto de um erro dessa gravidade como foi a de hoje. Anderson, boa noite. Raíza Martins, canais ESPN, 15ª rodada. Cara, o Anderson Barros vem a público, como veio a público naquele jogo do São Paulo, né? Depois que o Palmeiras foi prejudicado vários jogos, né? A verdade é essa. Cara, não vai dar em nada, sabe por quê? Só que não tem medo da CBF é o Flamengo. Vamos ser sinceros. Só que não tem medo da CBF é o Flamengo. O Palmeiras caga no pau para a CBF. Caga no pau, tem medo. A Leila, o grande sonho da Leila é ser presidente da CBF. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aqui. O grande sonho da Leila Pereira é ser presidente da CBF. Isso que é verdade. É o maior sonho da Leila Pereira. Isso que é verdade. Não tenho a menor dúvida sobre isso. A Leila Pereira sonha e reluta em dizer que não é, mas é. O maior sonho da Leila Pereira é ser presidente da CBF. E eles vão cagar, cara, de novo em cima da gente. Os caras vão ser campeões de novo em cima da gente, cara. Com esse futebol horroroso, cara.
O picadeiro tá formado. O picadeiro tá formado, a verdade é essa. O picadeiro tá formado, o Flamengo vai ser campeão. Vocês acham que com esse futebol medíocre que o Palmeiras joga hoje, vocês acham que vão ser campeão brasileiro? Vocês acham que vão ser campeão da Copa do Brasil, da Libertadores? Com um treinador paspalhão que bota o poderoso Jefté na lateral esquerda e o outro poderoso Kelvin? Pelo amor de Deus, cara. Vamos ser realistas. O futebol do Palmeiras é medíocre. É vergonhoso pelo elenco que tem. O elenco do Palmeiras é bom, cara. Felipe Antes não joga nada no Palmeiras. O cara era destaque na Itália. No futebol italiano, cara. O cara era destaque no futebol italiano. E no Palmeiras não rende. Vocês acham mesmo que é culpa do jogador? É culpa desse treinador babaca que tá aí. Um treinador que não tem sistema tático. Um treinador morto. Um treinador que não tem. Me diga o sistema tático do Abel. Eu quero saber de vocês. Se não mesmo sempre 4-2-3-1. Não muda. Ele agora quer inventar o Ramon Sousa como o novo Rony da vida. Infelizmente, a verdade é essa. O Palmeiras é medíocre, cara. Medíocre mesmo. Continuar com esse presuntinho. Como eu falei, o dedo do Palmeiras está se vindo. Né? Alguns erros se repetem para outros times. Hoje foi o caso do Palmeiras. Na próxima rodada, vocês têm um compromisso muito importante em casa. Como é que você imagina que essa resposta, essas reclamações podem vir em pouco tempo ou não? Porque a cada rodada que passa, alguns outros erros se repetem e foram 2 pontos que ficaram ao longo do caminho aqui hoje para vocês, né? Eu entendo que é um investimento pesado da CBF para que se melhore a arbitragem. Estamos fazendo de tudo para que a arbitragem tenha uma evolução. Uma semi-profissionalização, condutas, disciplina, tudo está sendo feito. Porém, nós não estamos conseguindo ter uma arbitragem que não interfira na competição. Isso que é o grande problema. Esses 2 pontos de hoje, como serão recuperados? O Palmeiras participa de uma série de competições, seja Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. A sequência de jogos ela é extrema. Tanto que nós já temos jogo na quarta-feira em Londrina contra a Jacuipense para tentar confirmar uma classificação, continuar na Copa do Brasil. Sábado nós já temos jogo contra o Cruzeiro. Não se para no campeonato. Não se para com o calendário que nós temos hoje. Não se para. Então o Palmeiras ele vai seguir, ele vai continuar a colocar as suas posições de forma extremamente contundente quando erros como esses acontecerem. Mais uma vez, recentemente, o Palmeiras mudou a sua postura, respeitou decisões arbitrárias, não tenho receio em dizer, porque eu disse isso quando aconteceu no STJD em relação ao nosso treinador. Foi uma punição fora de qualquer padrão. Aceitamos, cumprimos religiosamente. Mas não podemos admitir, quando nós viemos para um jogo como esse, dificílimo, aqui no Mangueirão, e a gente permite que se cometa um erro dessa natureza. Não é possível. Boa noite, Severino. Boa noite, a Gilmar. Já eu vou aí, pessoal, para o chat, para a gente debater mais ainda. Eu quero responder tanto a Barro quanto ao nosso grande João Martins, né? Cara, o erro foi nítido, né, cara? Nítido mesmo, nítido. O erro foi nítido. Realmente foi um erro gravíssimo, que perdemos 2 pontos, realmente. Mas eu continuo falando, estão desvinculando o maior foco, que é o futebol apresentado da Sociedade Esportiva Palmeiras. É um futebol pobre, um futebol que não existe, um futebol horroroso para um time que foi gastado mais de R$1 bilhão, cara. E o seu Abel tira o foco junto agora o Presuntinho. Veio para tirar o foco. Realmente, teve o lance, realmente. Mas tem que chegar a dizer também uma coisa. O Palmeiras tem que melhorar muito para voltar a tentar brigar por títulos. Entendeu? Isso que é a verdade. Infelizmente, a gente tem que colocar umas coisas no meio. O Palmeiras não vem jogando porra
Nenhuma. O Palmeiras não vem desempenhando futebol nenhum. Infelizmente. Vamos ser sinceros também aqui, né? Obrigado a vocês, boa noite a todos. Agora João Martins, né? Agora João Martins. 1, 2, 1, 2. Boa noite, João. Estou aqui, Edgar Alencar da Globo. João, queria que você analisasse para a gente, primeiro, essa dificuldade de manter o time no nível de intensidade, como foi para conseguir, dentro do vestiário, para você colocar o time com as circunstâncias que houve aqui, claro, para as duas equipes, e de que forma absorver esse 1-1 da maneira como aconteceu na circunstância aqui de hoje, por favor. Boa noite. Entramos da forma como nós não queríamos. Sabemos que quando sofremos um golo necessitamos de uma energia extra e de um risco maior para correr atrás. Sofremos o golo com 1 minuto e pouco de jogo, ou seja, iniciamos o jogo a perder 1-0. Conseguimos criar 3, 4, 5 no primeiro tempo para conseguir, por ao intervalo, trazer uma vantagem. Não conseguimos ser competentes para finalizar mais uma das outras bolas para fazer o segundo golo. Conseguimos um só. No segundo tempo, não esperávamos que a equipa quebrasse tanto desde o início. Campo pesado, campo duro. Começou a ficar um pouco mais lenta, um pouco mais dificuldade o adversário a defender bem. O adversário preparou bem o jogo, teve a semana inteira para preparar o jogo. Uma equipa física, uma equipa bem organizada, forte nos duelos, e nós não conseguimos encontrar o espaço, principalmente nos 15, 20 minutos. O adversário conseguiu fazer 2, 3 transições bem feitas, que ainda meteu a equipa um pouquinho mais desconfiada. Depois teve a expulsão, conseguimos ter 4, 5 bolas ali em volta, uma delas conseguimos fazer golo. Infelizmente não conseguimos fazer mais um, porque o que fizemos não contou. João, boa noite. Raíza Martins, canais ESPN. O Anderson estava falando. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu quero responder o João Martins. Ele falou do campo duro, que é para os dois times. Ele joga mais. É para os dois times, o campo duro. Aí vem e diz que o cara passou uma semana. O Palmeiras passou 4. E o que o Palmeiras fez? Deu 2 dias de folga pro elenco. E o time continuou a mesma porcaria de sempre. Um futebol pobre, um futebol horroroso. O Palmeiras teve 4 dias. O que o Abel pede? Vocês, palmeirenses, que ouvem sempre a coletiva do Abel. Tanto na TV Palmeiras, quanto em outros canais, quanto aqui no Fala Porcada, no Sonho Alviverde, no Fechado com o Verdão. O Abel pede no mínimo 3 dias para o time jogar com intensidade. O Palmeiras teve 4. E como eu falei, o Abel deu 2 dias de folga. Chega de desculpa, né, português? Chega de desculpa, né, cara? Porra, cara, tá ficando feio, cara. Tá ficando feio. Tá ficando feio, entendeu? E ainda fica a gente batendo palmo pra esse bonde de vagabundos de Portugal, cara. Os caras já não fazem um trabalho desde 2023 no Palmeiras, que teve um menino chamado Hendrick, que levou o Palmeiras nas costas. Aí esse cara vem dizer, porque o time teve uma semana de descanso, e o Palmeiras não teve 4, o Palmeiras teve 4 dias, cara. Como seu chefe falou, como seu chefe falou, que eram pelo menos 3 dias. Pelo menos 3 dias. E vocês tiveram 4. Sabe o que vocês fizeram? Deram 2 dias de descanso ao elenco para fazer a maior porcaria de futebol. O Palmeiras não jogou foi nada. O Palmeiras não jogou nada, meu amigo. Isso que é verdade. Palmeiras inapto em campo. Vamos também admitir, cara. Agora há pouco, né? E se bate muito nessa questão do calendário, né? O quanto que essa semana puxada, difícil, pode ter impactado no rendimento do Palmeiras hoje, uma situação completamente adversa, né? 1h30 para o jogo começar, como manter esses atletas concentrados para uma partida que passou por muitos vai e não vai, né? Até que realmente pudesse
rolar a bola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presença da torcida aqui do Palmeiras, né, que conseguiu empurrar o time, motivar, apesar desse empate que sai com gosto amargo para vocês. É uma motivação a mais mesmo com essa situação adversa, ter o torcedor mais perto aqui? Obrigada. Boa noite. É preciso elogiar porque qualquer profissional de futebol, independentemente do país onde trabalhe, é formidável e fenomenal e o Brasil está de parabéns. Sair das grandes cidades do Brasil e encontrar espetáculos destes, acho que poucos países no mundo conseguem fazer o que o Brasil consegue. É fantástico para nós, enquanto profissionais, conseguir vir aqui e conseguir jogar num estádio e ter a experiência num estádio como este hoje. Sinceramente, não estávamos à espera de um ambiente destes. Mostra a paixão que este país tem pelo futebol e é fantástico. Conseguimos olhar para a bancada e ver crianças, ver senhores de idade, homens, mulheres de todas as partes, todos os géneros. É fenomenal. É dar os parabéns a este país que consegue tornar o futebol para todos. Relativamente ao calendário, é aquilo que eu digo, o golo sofrido obrigou-nos a gastar uma energia extra, de ter que correr atrás, e tentámos, só nos faltou um pouquinho mais de eficácia e competência no último terço. Boa noite, Max Souza, Grupo Liberal. O quanto o gol... Cara, eficácia, o time não joga porra nenhuma e ele vem com isso. Parabéns por ter elogiado a torcida do Belém Pará, que fez uma festa espetacular. Parabéns mesmo, isso aí eu concordo, mas parece que os repórteres são combinados com os caras, mano. Joga a mesma desculpa, calendário. Mas os caras adoram, né? Responder essas perguntas, né? 1 minuto do Aleph Manga, do Remo, frustra os planos do Palmeiras, né, para o início da partida. Creio que não deve ser, não é legal, né, tomar gol, principalmente da forma que foi, com 1 minuto de partida. E em relação também à expulsão do volante do Remo, Zé Ricardo, quando o jogo estava muito igual. Só que depois da expulsão, o Palmeiras ele ganha território, mas não consegue furar esse bloqueio do Remo. Qual foi a maior dificuldade que o Palmeiras encontrou, tanto aos planos frustrados ao tomar um gol rápido e depois ganhar território e não conseguir ser eficiente? É um clube como o Palmeiras tem que estar preparado para tudo. Sofrer gol no primeiro minuto, como acontece, raramente acontece, mas tem que estar preparado para isso. Mas sabemos, dentro deste contexto, quando isto acontece, dificulta muito a tarefa. Porque se iniciássemos o jogo a 100%, tínhamos mais energia para correr atrás. Como não iniciamos a 100%, não temos tanta energia para correr atrás. E às vezes, quando nós falamos que é preciso ter sorte no calendário, o Remo teve uma semaninha para preparar o jogo, ou seja, estava com o tanque cheio do carro. Mas sem desculpas, a nossa equipa tem que saber gerir isso, mas é uma realidade, temos que gastar mais. Conseguimos fazer um empate, conseguimos ter mais 2 ou 3. O segundo tempo equilibrou. A primeira grande oportunidade do segundo tempo foi do Remo, para fazer o 2-1. Depois da expulsão, só faltou o detalhe. Faltou o domínio do Maurício, que temos 2 jogadores sozinhos para fazer o golo. Faltou o remate do Lucas Evangelista a acertar no golo. Faltou aquelas 2, 3 bolas que ficaram ali, conseguirmos definir melhor. E faltou o VAR não inventar e não ser incompetente no seu trabalho. E seguir as regras do jogo, porque se seguisse as regras do jogo estava tudo certo no fim. Mas pronto, seguimos em frente, são assuntos que não é para nós, e quarta-feira mais. Fala. É uma vergonha, cara. Os caras jogam a pergunta já pro cara responder a mesma porcaria de sempre, né, cara? A mesma porcaria de sempre, calendário, né? Não muda nunca, cara. Os caras não mudam nunca. É a mesma coisa de sempre. Inacreditável, cara. E parece que o repórter ama fazer isso, né, cara? O repórter ama fazer isso. Isso que é verdade, né? Meu Deus do céu, cara. Esse trio português, né? João Martins, Vitor Castanheira e Abel Ferreira. Já tô ficando de saco cheio desses caras. Já tô ficando de saco cheio desses caras. Entendeu? Já tô ficando de saco cheio desses caras, mano. Cada dia pior, né? Vamos encerrar a coletiva dele, né? Vamos encerrar a coletiva dele aqui com outra pergunta, né? João, boa noite. Saulo Zari, da Rádio Clube do Pará. Queria saber se esse atraso
de 1h30 para o início da partida é uma novidade para vocês? E até que ponto isso prejudicou o Palmeiras inicialmente, para entender todo o contexto da festa do Remo, o time adiantando marcação e vocês com alguma dificuldade ali no último terço para fazer as finalizações? Obrigado, boa noite. Boa noite. Nós estamos habituados a rotinas. As rotinas é tudo certinho, tudo com horários. Quando este tipo de coisas que acontece, claro que temos que nos adaptar, sem desculpas, mas são situações diferentes, excepcionais. Avisaram-nos ontem, disseram que quem marca um jogo destes para as 4 da tarde está a pedir que isto aconteça. Em Portugal, só dar aqui o exemplo, existe um estádio que é na Ilha da Madeira, que é o Nacional da Madeira, e às 6 da tarde também fica sempre aquele nevoeiro, neblina, e deixaram de marcar jogos por essa hora porque os jogos eram sempre adiados. E quando chegámos aqui disseram o mesmo, o jogo às 4 da tarde aqui, isso vai chover de certeza, e fomos ver a meteorologia e chove todos os dias. Por isso, quem fez esta programação estava a pedir que isto acontecesse. Mas sem desculpas, claro que não gostamos por tudo, porque gostamos de ter tudo organizado, somos muito metódicos no nosso trabalho. Mas o golo do Remo acontece com dois duelos que perdemos. Chegámos mal ao jogador do jogo anterior, o nosso zagueiro depois também não recuperou, ou seja, coisas que acontecem no jogo podia acontecer num primeiro minuto ou aos 15 minutos. A razão não foi o atraso do jogo. Agora que o campo estava pesado, estava duro, estava difícil. Para correr é preciso gastar muita força. E quando nós não estamos a 100%, pagamos um pouquinho mais caro, principalmente nas decisões no último terço. E aí vê-se a partir dos 30 minutos, aquelas mais decisões, aquela calma que deveríamos ter, não a temos. Mas é assim, é quarta-feira a mais e é continuar em frente. Obrigado, boa noite. Aí a coletiva de João Martins, né, pessoal? A coletiva de João Martins, que para mim, mais uma desculpa desse treinador junto com o Abel Ferreira, né? Mais uma desculpa, nada demais, né? O cara não tem nada que se aproveite nas coletivas de João Martins, né? Só Jesus na nossa causa, né? Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhem com os amigos o WhatsApp do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Quando é 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio e uma linda camisa oficial. O brasileiro como tá, né? Vamos ver aqui como tá o Brasileirão e analisar aqui, né, a pontuação, né? Primeiro lugar, o Palmeiras, né? 34 pontos, não sei até onde vai essa primeira colocação do Palmeiras, né? 34 pontos, né? Eu não sei até onde vai. Cara, só Jesus com esse futebol medíocre do Palmeiras. Em segundo, o Flamengo com 30 pontos, um jogo a menos, pode cair para 1 ponto, né? Tá 4, pode cair para 1 ponto e ter o confronto direto na penúltima rodada, né? Dia 23 de maio, eu vou fazer a live raiz, o Reate, Palmeiras e Flamengo, hein? Vai ter a live raiz, o Reate, Palmeiras e Flamengo. Em terceiro lugar, tá a equipe do Fluminense com 27 pontos. Mesmo com os tropeços, né? Que o Fluminense deu uma queda brutante. Essa parada da Copa do Mundo vai ser muito boa para o Fluminense, na minha opinião. Vai ser formidável para o Fluminense, pela essa parada que vai acontecer, pelo motivo que o time do Fluminense está caindo de produção mesmo. 27 pontos em 15 jogos. Em quarto, o São Paulo, 24 pontos e 15. Em quinto, o Atlético 23 pontos e 15. O Atlético vem subindo de produção, subindo bastante de produção Atlético. Em sexto, Bahia, com 22 pontos. E sétimo, Bragantino, com 20 pontos. Em oitavo, Vasco. Em nono, Curitiba. Curitiba vem caindo para a tabela, viu? É outro que vem caindo para a tabela, o Curitiba. Em décimo, Vitória, com 19. Em décimo primeiro, Cruzeiro, né? O Cruzeiro, que vem em décimo primeiro, né? Vem em 11º time do Cruzeiro. E em 12º, o Botafogo com 18. O Botafogo vai cair, viu? A tendência, pessoal, é que o Botafogo caia, viu? Por que, Leandro, o Botafogo pode cair? Porque vai perder os melhores jogadores depois da Copa do Mundo. É muita dívida. O Botafogo tem a tendência o Botafogo brigar para não cair esse ano. Quem diria, 2 anos atrás, né? Todo mundo dizia que o Botafogo ia brigar para chegar em primeiro lugar, né? Sempre com o João Tex. O João Tex acabou com o Botafogo. 13º, Atlético Mineiro, com 18, né? 14º, o Internacional, com 18. 15º, o Santos, com 18. 16º, o Corinthians, com 18. Olha bem. Olha bem, o Corinthians com 18. É o 16º. 17º, o Grêmio, com 17. Aí a turma lá de baixo, hein?
turma lá de baixo, o empate contra o Chapecoense foi ruim para o Mirassol, hein? Situação ruim para o Mirassol, que agora já ficou 5 pontos, mesmo com o jogo a menos, está com 13 pontos. Tem que vencer esse jogo a menos. 18º, 19º, o Remo com 12. E em 20º, o Chapecoense, que para mim é a primeira rebaixada, tá? Não acredito na Chapecoense. Para mim, é a primeira rebaixada do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é a Chapecoense, tá? É a Chapecoense, na minha opinião. E o Remo tá os dois lá, braço a braço, abraçados os dois. Para mim, cai os dois, na minha opinião. Chapecoense e Remo já são os dois rebaixados. Mirassol vai no caminho. E no sábado, 18h30, tem na Arena MRV Minas, Atlético Mineiro e Mirassol. É jogão às 18h30. No Beira-Rio, também no sábado, 18h30, tem Internacional e Vasco. No Maracanã, tem Fluminense e São Paulo às 19h no sábado. No sábado, às 21h, né? Na Arena Barueri, Palmeiras e Cruzeiro na Arena Barueri, esse jogão que vai tremer barreiras, um jogaço, na minha opinião, no sábado. No domingo, na Neoquímica Arena, tem Santos e Curitiba, né? Santos e Curitiba às 11h da manhã, né? Na Neoquímica Arena. No domingo, também, no Nilton Santos e Botafogo e Corinthians, jogo decisivo para o Botafogo, tem que vencer a qualquer custo às 16h. E no domingo, na Arena das Apostas, né? Na Arena das Apostas, lá, na Casa das Apostas, Arena Fonte Nova, tem Bahia e Grêmio às 16h, esse jogo que vai tremer barreiras, um jogão também. No Cício de Souza Marques, em Bragança Paulista, o jogo também, RB Bragantino e Vitória, às 18h30. Na Arena Condá, tem às 18h30, tem Chapecoense e Remo, e também fechando às 19h30, tem Atlético Paranaense e Flamengo, jogo decisivo para as pretensões paranaenses também no Campeonato Brasileiro de Futebol. Campeonato Brasileiro que agora pega fogo, hein, pessoal? Agora pega fogo, a verdade é essa. O Campeonato Brasileiro que pega fogo. O Palmeiras, né? O Palmeiras tropeça e praticamente deixa escapar essa liderança, né? Vai ser difícil manter, hein, pessoal? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil manter essa parte de cima da tabela, tá? Vai ser muito difícil mesmo manter essa parte de cima da tabela, na minha opinião. Peço o seu like, que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo. Compartilhe com os amigos do WhatsApp, do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Não é 10 mil inscritos? Vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos no canal. Fala Porcada e Fechado com o Verdão. É a live mais raiz do YouTube Palmeiras. Eu também trouxe a informação às 7h05 de hoje sobre o Gustavo Almada. Palmeiras volta a demonstrar interesse em contratação do meia Thiago Almada. O Atlético de Madrid, o argentino, busca maior protagonismo. Está disposto a uma saída do clube espanhol. Apesar disso, a prioridade do jogador é permanecer no futebol europeu. Cara, o Palmeiras tem que parar com essa cachorrada, né, cara? O Palmeiras tem que parar, né? O cara não quer vir, cara. O cara quer vir ficar no futebol europeu. Vocês acham que o Presuntinho tem condições de convencer o Thiago Almada a vir chegar no Palmeiras? Vocês acham mesmo? Hein, palmeirense? Vocês acham que um incompetente como o Anderson Barros tem condição de conseguir ficar com o Thiago Almada e fechar com o Thiago Almada para vestir a camisa do Palmeiras? Eu acho quase impossível, né? Vamos ser sinceros também. Eu acho quase impossível o Thiago Almada vir vestir com o Palmeiras. Pelas pessoas que estão lá, né, cara? Infelizmente, pelas pessoas que estão lá. O Anderson Barros, entendeu? Que é fraquíssimo, né, cara? Vamos ser sinceros. É muito fraco, né, o Anderson Barros? Vamos ser sinceros aqui, né? É um cara muito fraco mesmo, o Anderson Barros. Sem a menor condições, né? De vestir, de trazer um cara do calibre do Thiago Almada, né? Um cara que vale 20 a 30 milhões de euros. O Palmeiras pode vender o Alan, o Flaco Lopes. O time da Madrid quer o Flaco Lopes, né? Já demonstrou que vai pagar os 40 milhões de euros. Cara, eu acho quase possível. Sei não, cara. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho quase possível do Palmeiras conseguir trazer um jogador desse calibre como o Thiago Almada, né?
Entendeu? Isso que é verdade. Isso que é verdade. Infelizmente, a gente tem que chegar aqui e dizer a verdade, né? Praticamente impossível, na minha opinião, na minha humilde opinião, do Palmeiras fechar com o Thiago Almada. Pelo que tem ao seu dispor, né? Entendeu? Por ter ao seu dispor. Também acabou de soltar também aqui, né, pessoal? Acabou de soltar também o nosso Botafogo, né? O Gustavo, o grande Diego Firmino, né? Soldou aqui, o Botafogo sondou, cara. Não tem nada concreto. Eu acho que o Botafogo não vai fazer essa cotação, né? O Felipe Anso tem sondagem de vezes brasileiro. Um deles, de times brasileiros, deve ser. Um deles no Botafogo, né? Cara, o Felipe Anso não sai. Cara, eu acho difícil, tá? O cara querer o Felipe Anso, na minha opinião, tá? Sabe o Diego Firmino? O Diego Firmino não tem plena confiança. O Diego Firmino, sim. Eu tenho confiança quando saiu, né? Mas, na minha opinião, é uma coisa que eu nem... Só se esquentar mesmo, né? Se esquentar mesmo, aí eu falo. Mas acho difícil, tá? Valores muito altos, né? Valores muito altos mesmo, na minha opinião. Pela trazida do Felipe Anso, né? Pro Palmeiras. Eu acho que o Botafogo tá quebrado, vai querer o Felipe Anso. Mas só se ele quiser trocar pelo Danilo, né? Só se quiser trocar pelo Danilo. Só se isso acontecer. Porque trazer o Felipe Anso, o Botafogo. E será que o Felipe Anso vai querer ir pro Botafogo? Eu acho difícil, né? E pro time falido do Botafogo, cara. E pro time falido do Botafogo, eu acho praticamente impossível isso acontecer, né? O Felipe Anso vestir a camisa do Botafogo. Praticamente impossível, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. E infelizmente peço a vocês que deixem o like, né? Que é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo, né? Tamo junto nessa live raiz do canal Fala Porcada. Aqui também tem outra sondagem aqui, né? Que é falando sobre o Andrés Pereira, né? Sobre o grande Andrés Pereira também. Situação do Andrés, né? Andrés Pereira passou por exames e revelou um trauma na região lombar, descartado uma fratura. Cara, graças a Deus, né? Deve voltar no próximo jogo, no jogo da Chapecoense. Contra o Flamengo ele está em campo. Contra o Flamengo eu tenho quase certeza que ele está em campo, viu? Contra o Flamengo eu tenho quase certeza que ele está em campo, tá? Na minha opinião. Tenho quase certeza que ele estará em campo, na minha humilde opinião, contra o Flamengo. O grande Andrés Pereira, né? Que vai fazer muita falta, né, cara? Vai fazer muita falta o Andrés Pereira, sem sombra de dúvida, né? Vamos aqui pro chat, né? Falar aqui, ó. Aí o meu amigo Silvino Farias. O Thiago Almada não deu certo na Europa, mas não quer jogar agora a negociação do Nino que avançou.